Olá, professores da Diretoria de Ensino de Taubaté. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo César, PCNP de Língua Portuguesa e também responsável na Diretoria de Ensino pelos componentes do Inova Educação, junto com a supervisora de ensino, professora Carmen Passarelli. Vamos aos nossos combinados? É importante manter os microfones desligados durante a reunião, evitar clicar em apresentar agora e dar print na tela, porque essas ações elas interrompem a nossa apresentação, anotar as dúvidas para o momento da interação e, ao final do encontro, será disponibilizado para vocês no chat o link para a avaliação do nosso encontro. Os objetivos do nosso encontro hoje são ampliar os conhecimentos sobre o Inova Educação e ampliar os conhecimentos sobre as competências socioemocionais, especialmente as 5 macrocompetências: abertura ao novo, amabilidade, autogestão, resiliência emocional e engajamento com os outros. No encontro anterior, nós vimos um pouco das inovações curriculares, tecnologia, projeto de vida e disciplinas eletivas. Vimos também que essas inovações permeiam o 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio, e que nós temos uma matriz de competências socioemocionais que orientam o trabalho a ser feito nesses componentes. Essa matriz, ela surgiu de uma escuta da secretaria à rede, aos profissionais da nossa rede. Então, chegamos a engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional, autogestão e abertura ao novo, como as 5 macrocompetências, que se subdividem em 17 microcompetências, como vocês podem observar aí. Vamos conversar um pouquinho sobre elas agora. Bom, essas microcompetências, elas são priorizadas ao longo dos anos, no ensino fundamental e no ensino médio, totalizando 49 microcompetências sendo desenvolvidas durante todos esses anos. É importante que o professor tenha planejamento das aulas e intenção, que tenha uma intencionalidade para o desenvolvimento dessas microcompetências. Nós entramos em contato com a editora Moderna e eles disponibilizaram para a gente uma assessoria pedagógica para tratar desse tema. Então, a assessora pedagógica Marina Cruz, que é especialista em competências socioemocionais, gravou com exclusividade para a nossa diretoria orientações acerca dessas macrocompetências. Vamos ouvir? Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês, para que acompanhem essa preciosidade. Vamos lá? Então, o que o que são essas competências sociais e emocionais, né? Essa palavra competências socioemocionais, ela é do Brasil, né? Se a gente for procurar literaturas fora em relação a isso, nós não vamos achar como socioemocionais, ou nós vamos achar como competências sociais e competências emocionais, né? Então, é um termo nosso, socioemocional. Então, essas competências, né, é a capacidade, né, de um indivíduo que ele tem de se manifestar, né, no seu modo de pensar, de sentir, nos seus comportamentos. O desenvolvimento dessas competências, ele é intencional, ele precisa ser intencional, vou falar bastante sobre isso, porque a BNCC traz lá as 10 competências gerais, né? E o que o documento
o que, que nós entendemos do documento? Que tudo que nós tínhamos, o que antecedia a BNCC, não era garantia de desenvolvimento dessas competências. Então, a BNCC ela vai trabalhar bem forte em cima da intencionalidade, né? E a BNCC ela é fruto lá dos 4 pilares. Então, acredito que nós, enquanto educadores, né, a gente sempre precisa beber na fonte, que é lá, os 4 pilares da educação. A BNCC, ela vem, né, de uma transformação desses 4 pilares. Então, por isso que eu digo que entendia-se que o que nós tínhamos até então não era o suficiente para o desenvolvimento, porque não era algo intencional. A BNCC, ela traz as macrocompetências, né, as competências sociais e emocionais, de uma forma intencional, integrada em todas as disciplinas, em todos os componentes, para que ela realmente aconteça. Então, eu vou falar de cada uma delas, né? Nós temos aí as 5 macrocompetências, né? Harmonizadas aí com os aspectos sociais e emocionais presentes na BNCC, como eu já disse. É o que norteia os currículos, né, do nosso país hoje, com o compromisso do desenvolvimento integral do nosso aluno, né, no âmbito emocional, cognitivo, cultural e físico, né? E essas 5 macrocompetências, elas se desdobram em 17 competências socioemocionais. Então, eu vou estar falando de cada uma delas. Por isso que eu não, né, na definição delas eu não vou parar tanto, por conta que eu vou falar especificamente de cada um. Então, autogestão, né, que diz respeito aí à nossa capacidade de ter foco, responsabilidade com aquilo que a gente estabelece para a nossa vida. Então, a autogestão é a minha capacidade de gerenciar os compromissos que eu tenho, tarefas, objetivos, que estão relacionados com a minha vida, né, com a vida do aluno. Né? Quando trabalhado de uma forma intencional, a autogestão ela vai contribuir para o sucesso, né, de propósitos da educação integral, que é o objetivo hoje da nossa base. Então, aí estão as competências que estão relacionadas com autogestão. Foco, responsabilidade, organização, determinação e persistência. Elas estão entrelaçadas. Não tem como eu ser responsável se eu não tiver nenhuma dessas outras competências. Se eu não tiver foco, se eu não tiver organização, se eu não tiver determinação, não tem como eu ser um indivíduo responsável. Então, é nesse sentido que nós vamos conversar, né, em cada uma delas, como desenvolvê-las. Então, como desenvolver essa macrocompetência? A autogestão ela vai favorecer o desenvolvimento do aluno nos diversos âmbitos da vida, não somente o escolar. A gente sempre precisa estar trazendo isso para o aluno, porque eles acham que eles vão ficar eternamente dentro da sala de aula, né, que eles não vão ter outra coisa para fazer. E trazer isso para eles, né? Acho que quando os documentos falam de trazer a realidade para o aluno, o cotidiano do aluno para dentro da sala de aula, é mostrar isso para eles. A escola, ela é um ciclo que ela vai terminar e que dali para frente eles precisam dessas habilidades que são desenvolvidas nesse período escolar da vida deles, né? Então, ela vem, são atividades nesse sentido, né? São necessárias, né, na vida do aluno. Então, são atividades que proporcionam o aluno a trabalhar essas 5 competências que estão envolvidas na determinação. E aí nós vamos falar de cada uma delas, da determinação, como, né, estabelecer metas para as tarefas dentro da sala de aula. Eu sei que é difícil, né? O que eu estou trazendo aqui é a teoria, é onde nós precisamos nos pautar para criar as nossas estratégias, porque não tem uma receita única. Olha, faça isso e desenvolverá isso. A gente precisa ter a teoria e, em cima disso, a gente começar a planejar como que será as nossas atividades em sala de aula. Então, eu ouço muito nas formações que, Marina, mas em teoria é muito bonito. Realmente, o que diz, né, a BNCC é maravilhoso,
E como eu vou desenvolver isso? Então, eu preciso daquela teoria para, em cima dela, eu entender a minha comunidade escolar, entender os meus alunos, qual é a realidade, o que eu posso adaptar de tudo isso nesse momento, tá? Então, eu vou trazer muito da teoria, então não fiquem bravos comigo em relação a isso, porque é onde vocês vão poder refletir e consultar, né, o material e o que a BNCC traz em relação a essas competências sociais e emocionais. Então, a determinação, né, a gente pode trazer para os alunos, dentro da a sala de aula, problematizar com eles a importância da determinação, indicando, né, que o desenvolvimento dessa competência, ela requer um esforço e uma postura de engajamento com as atividades que eu proponho a fazer, e que isso não é só dentro da minha sala de aula, que isso é uma questão para a vida do aluno, né? Então, aí, algumas atitudes em sala que podem levar os alunos a experienciar relações pouco significativas com conhecimento e escola. Então, para a gente ficar atento em comparação dos alunos. A gente sempre acaba, não tem jeito, fazendo isso, né? Aqueles que são mais esforçados e não esforçados, né? Mas essa separação, ela tem alguns efeitos nos alunos, né? Para os considerados aí não esforçados, muitas vezes, além, né, de ser atribuído toda a culpa do fracasso escolar, desconsidera-se a história e o contexto, né, de vida desse aluno. E aí a gente acaba desmotivando ele ainda mais, né, nas suas relações, no seu processo de aprendizagem, né? Os ciclos de não aprendizagem, de repetência, é uma forte desmotivação, né, dos estudantes hoje, da evasão escolar. Então, que a gente se atente também ao que é falado dentro, né, da nossa sala. Isso tem uma influência grande na vida, né? Porque a situação em que eles já estão não é uma situação fácil. Então, para que a gente se atente a isso. Eu trago aí algumas estratégias, né? Buscar identificar o que que os alunos já sabem, conhecem as suas histórias, né? Quando a gente está muito tempo numa escola, a gente já tem um histórico do aluno em relação a isso, então, que a gente leve isso em consideração, identificar nos alunos, né, as expectativas de desenvolvimento e aprendizagem, propondo aí atividades, né? Dessa forma, a gente vai poder apoiar e estabelecer metas objetivas relacionadas a cada fase. Então, quando nós indicamos como e quando os alunos podem alcançar, né, as expectativas e eles conseguem, então, nas nossas atividades, colocar em cada uma delas aquilo que você espera dele, que é o objetivo a ser alcançado. Então, quando a gente faz isso, o aluno chega, né, naquele objetivo que você está colocando, naquele teto ali que você está colocando, ele se sente mais motivado a continuar, né? É o que traz aí as teorias, né? Então, chamar o aluno para a responsabilidade, colocando ali em cada atividade o que você espera dele, qual o objetivo que você quer, né? Porque o nosso cérebro, ele, quando eu coloco ali num exercício, então, ó, tenho 5 exercícios e cada um deles eu coloco o que eu espero do aluno, né? O objetivo, a competência que está sendo desenvolvida, o que ele precisa para desenvolver a atividade. E aí eu tenho que pensar no que acontece na cabeça do meu aluno quando eu faço isso. Então, quando eu coloco esse tipo de informação, né, na minha atividade, eu estou indicando o que para o meu cérebro? O meu cérebro, ele se sente recompensado quando eu atinjo um objetivo, ele se sente recompensado. E ele libera dopamina, né, para que a gente possa se sentir mais animado. Então, entender um pouquinho também dessa química que acontece, né, no nosso cérebro é importante para essa relação. Então, quando eu coloco metas nos meus projetos, nas minhas atividades com os alunos, eu consigo isso através
né, dos processos mentais que estão acontecendo ali no nosso aluno. Então, levar isso em consideração. A gente vai estar trabalhando a determinação do aluno, incentivando ele a continuar. Olha, você não foi capaz de concluir a primeira atividade? Então, vamos ver qual é o objetivo da segunda, né, nesse sentido de incentivar o aluno a continuar. Então, na determinação. Essa é uma das estratégias. O foco. Durante o percurso, para alcançar os objetivos e as metas, os alunos podem facilmente se distrair. Isso é o que mais acontece, o nosso desafio é ter o foco, ter a atenção do aluno. Então, os alunos facilmente se distraem por pouca coisa, passa uma mosca, o aluno começa a seguir a mosca e tira a atenção daquilo. Então, ele não vai voltar a atenção só porque eu estou chamando a atenção dele. O foco ele está relacionado com a motivação, com a emoção, né? Então, a atividade precisa fazer sentido ou não para ele. Então, o foco está relacionado com a questão também da emoção, né? Mas é o que dizem lá nos temas transversais, né? Quando começaram a falar de trazer a realidade do aluno para dentro da sala de aula, é nesse sentido, de causar emoção. Porque se eu trago algo do cotidiano do aluno, isso está relacionado com a emoção, eu vou estar causando emoção. E isso também está relacionado com a atenção do foco. Então, por isso se falam tanto em metodologias ativas, porque as metodologias ativas, ela vai trabalhar essa questão, né, do projeto, do aluno se engajar, a questão do foco. Então, o foco não é simplesmente porque o aluno não quer, tem questões aí, processos também cerebrais envolvidos, né, nessa questão do foco. Então, o que eu posso fazer em relação a isso, né? Então, é importante compreender quais são as necessidades e capacidades dos nossos alunos, né, considerando as suas fases de desenvolvimento, entendendo, inclusive, que a dispersão irá acontecer eventualmente. Então, instigar os alunos a refletirem o que rouba a atenção deles. Tá vendo que a sala está muito desperta? Provoque esse questionamento. O que vocês acham? E levem a aula para, né, vocês têm um componente projeto de vida, né, para trabalhar essas questões, né? Não só o projeto de vida, mas durante todas o desenvolvimento das outras disciplinas, isso pode ser incorporado. Trazer o aluno a refletir o porquê que ele não está tendo atenção, né? Que pode ser questões emocionais, né? Questões relacionadas à emoção, por exemplo, elas impactam, né, diretamente na capacidade da atenção. Então, a dificuldade de manter o foco nas atividades cotidianas pode estar relacionado ao cansaço, ao estresse ou alguma condição de mal-estar, né? Pode estar relacionado ao nível de dificuldade também que a tarefa que está ali na frente dele, ela tem, então a gente precisa levar isso em consideração. Né? As atividades que eu estou propondo são muito fáceis? Se são muito fáceis, eles também se despertam. Se são muito difíceis, eles também dispersam. Então, chamar a atenção para isso, né? E levá-los a refletir o que tem tirado a atenção, e não só dentro da sala de aula, sempre fazendo uma conexão com a vida do aluno. Né? O que faz ele procrastinar? O que faz ele deixar de fazer a lição de casa? Levem eles a refletir, para eles poderem começar a entender, né? Não é tão simples, mas precisa dar um start nos alunos, porque algumas coisas parecem ser óbvias para nós, e para eles não. Então, a gente precisa estar ali, né, pegando na mão, igual criancinha, aprendendo a andar, e é exatamente mais ou menos isso aí, as questões da macrocompetência, né, olhar para o aluno, né, e mostrando mesmo o caminho que ele tem que trilhar, porque eles não sabem desse universo todo que está em volta deles, eles não têm essa consciência, né, de que as emoções interferem, ele pode estar preocupado com alguma coisa, que algo que está acontecendo lá na casa dele está interferindo, ele não tem esse conhecimento, né? Então, aí algumas estratégias. Nós já fazemos muita coisa,
né? Mas precisamos dar intencionalidade para tudo que nós já fazemos em sala de aula. Então, problematize com os alunos, né? Como se manter focado, quais são os hábitos que podem mudar, né, e reforçar o desenvolvimento do foco. Então, levar eles ao questionamento, né? O ambiente em que se estuda, a forma como se senta, tudo isso. A gente já faz isso, senta direito, mas colocar intenção, mostrar para ele que não é só uma chatice do professor, porque parece chatice, né? Ai, deixa eu sentar do jeito que eu quiser. Eles acham que é uma implicância, mostrar que tem intenção tudo isso, né? Que tem um porquê deles sentar direito, que está relacionado. A gente precisa começar a fazer essas conexões, né, com intencionalidade com o aluno. E aí a outra competência é a organização, né, incentivar a organização do tempo, do espaço, dos materiais, né? Não é só com o sexto ano que nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso com o sexto, com o sétimo, com o primeiro ano do ensino médio, ficar batendo nessa tecla, é aquilo, nós já fazemos isso, né? Mas mostrar para eles o porquê. Então, mais uma vez, colocar intenção. E também se atentar nessas competências todas, né? Das macrocompetências, as competências sociais e emocionais, à idade que isso está atrelado. A matriz de referência, ela traz isso, né, as competências que vão ser trabalhadas no sexto, até o terceiro ano do ensino médio, né, não serão todas de uma vez, né, vocês têm esse material, então, se atentar a isso também, trazer coisas relacionadas à idade, é aquilo, coisas muito fáceis, tira atenção, coisas muito difíceis, também tira o foco daquilo que nós estamos propondo para os alunos. Então, é bem pegar na mão mesmo do nosso aluno e insistir nessas questões, né? Que nós já fazemos isso há muito tempo. Então, continuar fazendo de uma forma intencional. E mais que cobrar, né, essa organização como uma obrigação deles, né, ajudá-los a assimilarem, que é isso que eu acabei de falar. Então, um modo de auxiliar, né, os alunos em sua organização é explicar para eles as expectativas de desenvolver essa aprendizagem, né, da atividade, do projeto, né, estabelecer aí metas, objetivos relacionadas a cada fase da atividade que você está propondo. Então, isso acaba estimulando o aluno no desenvolvimento dessa macrocompetência. Né? Algumas estratégias, né, aí, em relação ao tempo, né, o tempo, espaço, material escolar, distribuição de tarefas, a gente precisa continuar com essa intenção, né, mesmo no ensino médio, não perder isso. Nós fazemos isso, né, nos primeiros anos ali do Fundamental 2, e isso vai se perdendo com a rotina, com o cotidiano, com tudo que nós temos, né, na sala de aula para fazer, essas questões vão se perdendo. Aí eu quero destacar aí o tempo, né? Propostas mais concretas, né? Construídas juntamente com eles, quando as regras são estabelecidas, né? E você se coloca ali junto com eles, isso também está relacionado com essas competências. Em relação aos materiais, buscar estratégias para apoiar os alunos, né, a desenvolver esses hábitos de organização. Eu sei que é difícil, não é uma forma tranquila, né, nesse formato remoto, né, nós não sabemos o que será, né, no final desse ano, no ano que vem, mas nós temos aí vários aplicativos em relação a isso, incentivá-los a usar, né, não é usar um planner, não é uma ferramenta exclusiva de quem trabalha, de quem tem agenda. A gente pode trazer essas questões para dentro da sala de aula. Então, tem alguns aplicativos, né? Eu trago aí como exemplo, chama Trello. Ele é um exemplo de uma agenda onde você pode ir colocando as suas atividades, colocando as metas, e eles podem interagir nessa ferramenta também. Quando eles conseguirem atingir a meta, eles vão lá e colocam. Então, é como se fosse um planner comunitário.
É bem legal de se trabalhar, é uma ferramenta, é uma estratégia. Nós estamos aí vendo que é possível trabalhar com essas ferramentas, né, nesse momento de aula remota. Então, começar a trazer essas realidades para o aluno, porque ele acha que, né, planejamento, escrever o que você tem que fazer na sua semana, no seu dia, é coisa para adulto, é coisa para quem trabalha, e não, ele também precisa dessa organização, né? Nossa cabeça, ela não consegue armazenar tudo, alguma coisa passa despercebido. Então, ir trazendo esse contexto para o aluno. A próxima competência aí é a responsabilidade, né, para que os alunos realizem de modo ativo o percurso para alcançar os objetivos e metas que estabeleceram para si, também é fundamental que nós, enquanto educadores, estimulemos isso a eles, né, a realizar as tarefas, tudo isso que eu tenho falado durante essa macrocompetência, para chegar aí na responsabilidade, né, então é fundamental esse estímulo, né, para desenvolver essa competência, dizer o nome dessa competência para ele, trazer o significado da palavra, né, o modo como achar necessário trazer isso para dentro da sala de aula. E aí, como, né, desenvolver isso, né? Procure possibilitar aos estudantes experiências de construção do conhecimento variadas e abrangentes, né? Estimular, né, o estudante a construir uma concepção de responsabilidade atrelada ao compromisso e à consistência, né? A responsabilidade pela própria aprendizagem, né? Que isso é responsabilidade dele, não é sua, educador. Você está ali para conduzir isso, mas a responsabilidade da aprendizagem é dele, dizer isso para o aluno, né? Se você não está entendendo isso, nós vamos buscar o caminho, mas é uma responsabilidade sua. O meu papel é esse, o seu papel é esse aqui, de aluno. Então, a responsabilidade também é sua, é também da sua família. Então, proporcionar isso para o aluno, né? Que eles construam essa relação, que eles peguem para si essa responsabilidade, que o conhecimento, né? Um engajamento, que ele precisa ter essa organização, esse foco, essa persistência para que isso aconteça, para que esse caminho da aprendizagem ele aconteça e não ficar como espectador na aula, né? Só vendo a aula passar e achando que a responsabilidade ela é toda nossa enquanto professor. Então, aí algumas estratégias, né, problematizações a serem feitas com os alunos quando estiverem estabelecendo compromisso, né, o que é esse compromisso? Então, ele tem lá um trabalho para fazer. O que é esse compromisso? Ele tem a compreensão do que ele tem, né, para ele construir um sentido. Por que esse compromisso é seu? Por que você tem que fazer esse trabalho que eu estou, né, pedindo? Para que ele construa um sentido daquilo, né? Para que você assuma, por que você está assumindo esse compromisso, né? Entende que é um compromisso para você ou não? A gente tem que levar essa reflexão, né, em relação à autogestão do aluno. Como esse compromisso impacta na vida das pessoas, na vida do aluno, na vida dos demais, né, na comunidade escolar. Então, levar o aluno nessa reflexão. E o construir junto, né? Construir junto sempre que possível. Né? Envolver os alunos na criação de regras, né? Os combinados no começo do ano. Isso é importante, não é besteira, né? Só que isso precisa ser lembrado todo dia. Não adianta fazer um combinado no primeiro dia de aula, colocar na primeira folha do caderno, que eles vão arrancar, eles vão mudar de caderno. A gente precisa ativar isso a todo momento. Então, quando essa construção é feita junto, né, junto dos alunos, de regras, combinados, né, como que vão ser realizadas as atividades, e combinar e fazer, porque a gente acaba se perdendo. Né, não, e não é culpa nossa, é culpa de toda uma rotina, né, que vem atropelando tudo que a gente planeja. A gente entende isso, né, mas que para a gente se atente à retomada disso, o quanto isso é importante. Né, eles vão testando a gente para ver se aquilo mesmo que a gente está ali falando no início da aula, no início do ano, se aquilo vai concretizar.
né? O aluno, ele é ótimo em testar tudo aquilo que nós estamos colocando, né, para eles. A outra competência é a persistência, né, ela é necessária para a aprendizagem, uma vez que a capacidade de superar obstáculos para completar as tarefas e terminar o que começamos, ao invés de procrastinar ou desistir. Então, uma competência está atrelada à outra, né? Os apoios, né, e os estímulos ao voltar o básico. Então, o aluno está com dificuldade naquela atividade, não está conseguindo, faça essa conexão com ele, né? Estimule ele a buscar, né, o que ele aprendeu anteriormente para trazer ali, porque eles não fazem conexão de forma alguma. Eles parecem que eles guardam cada aula em uma gaveta e eles não conseguem relacionar. Por que que ainda eles não conseguem relacionar? Por conta da maturação do cérebro dele também, né? Não é porque ele não quer, simplesmente. Né? Tem uma questão de mental, né? O cérebro dele ainda não está maduro para fazer essas conexões. Então, a gente precisa levar isso em consideração e estimular isso, sempre. Né? Por mais trabalhoso que seja, isso surge efeito. Né? Então, é necessário nessa questão da persistência. Porque se ele conseguiu, né, chegar até ali, alguma habilidade ele conseguiu. Então, sempre levá-lo a pensar naquilo que ele já aprendeu, né, no que ele já viu em anos anteriores, fazer essas conexões, porque eles ainda não conseguem fazer, até por uma questão, né, de conexão neural do nosso cérebro. Então, é importante que os exercícios de persistência comecem por nós educadores, na sala de aula. Eles aprendem também de forma informal, que são os nossos comportamentos. Então, temos as metodologias? Temos, mas eles também fazem a repetição de comportamento. Então, se eu não acredito nos alunos, se eu não consigo motivá-los a isso, né, eles sozinhos também não conseguem. Então, quando eu trago, né, que o desenvolvimento começa com o professor, mais uma vez, não estou culpando, né, o educador, não é isso. É porque o nosso aluno, ele aprende, né, essas competências também por essas questões de comportamento, né, não é pessoal, né, não estou colocando mais uma culpa na nossa mochila de professor, longe de mim fazer isso, sou também, então é só trazendo essa questão da teoria, reforçando aí mais uma vez. Então, ter essa questão com eles, né, de acreditar no aluno, mostrar para ele que ele pode. Eu sei que isso é bem difícil, né, às vezes tem aquele aluno, né, que não quer mesmo saber, mas ele precisa desse estímulo da escola, porque a gente sabe que muitas vezes, né, no ambiente ali familiar, ele é muito mais desmotivado do que motivado a continuar os estudos e, enfim, todos os problemas que estão em volta disso. Né? Então, aqui é focar naquilo que pode nos ajudar e não focar na raiz do problema, que a gente sabe que isso sempre vai ter, né? Senão a gente não consegue sair do lugar. Então, a persistência envolve um exercício contínuo de autoconhecimento, né? E a doação de uma postura ativa dessa aprendizagem frente às diversidades, né? Aos diversos desafios que são propostos aí. Então, estimular os estudantes a adotarem um método de estudo, que eles encontrem uma maneira mais fácil, e isso em parceria, né? Com o professor. Sempre, porque quando isso, né, as estratégias são criadas juntos com o professor, cria ali um relacionamento, uma conexão, né, de ter a responsabilidade, preciso fazer, tem alguém que está junto comigo, né, para eles terem esse sentimento aí. A outra, né, macrocompetência é abertura ao novo, né, é estar disponível para conhecer novas ideias, olhando para o desconhecido, buscando o que é diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? O desenvolvimento dessa competência também está relacionado com as crenças que traz,
né, os nossos alunos, os valores que são passados para eles. Então, nós precisamos nos atentar a isso em relação a essa competência, né, porque as crenças que nós trazemos, né, das nossas famílias, os valores, então, cada um conhece aí a sua realidade, então a gente precisa se atentar a essas questões nessa macrocompetência de abertura ao novo, né, até onde pode ir em cada sala, com cada aluno, né, por isso, isso pode ofender, então, tomar cuidado nesse sentido. Então, a macrocompetência, a abertura ao novo, ela é composta pela curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Então, nós vamos falar de cada uma delas também, como desenvolvê-las e algumas estratégias para isso. Só um momento, gente. Então, na escola, observa-se a abertura ao novo em ação no interesse e curiosidade dos alunos em aprender coisas novas, perguntar e pesquisar, buscar e valorizar diferentes perspectivas e formas de pensar e agir, indo além do que é dado. Então, instigar isso, né, deles buscarem, pesquisarem, e lógico, com a mediação, né, de filtrar o que tem na internet, aí entra essa mediação do professor, de buscar fontes confiáveis, tudo isso. Então, também é possível de ser observada quando os alunos apreciam diferentes linguagens, né, as expressões artísticas que eles gostam, as questões culturais, iniciar daí. O ponto de partida precisa ser o que o aluno está inserido em relação à questão cultural, artística, né, as expressões, né, e partir daí para produzirem novas expressões criativas, levarem eles, né, a conhecerem outras coisas, né, ao pé da letra mesmo. Abertura ao novo, preciso partir daquilo que ele conhece para levá-lo para uma outra esfera de conhecimento em relação a essa questão, né, a curiosidade para aprender, se interessar por outras coisas, ouvir outras músicas, né, apreciar uma questão artística. Então, tudo isso está envolvido nessa competência. Então, a primeira, né, competência socioemocional é a curiosidade para aprender. Então, mobilizar os conhecimentos prévios, né, que eu acabei de falar, como passo inicial. Então, para isso, a gente pode adotar algumas estratégias, como sistematizar esses conhecimentos junto com os alunos, né, valorizá-los, identificar, né, as lacunas e explicar quais serão os pontos de aprofundamento para as próximas aulas. Então, que eles tragam ali aquilo que eles gostam e que seja o ponto de partida, né, para levantar e investigar em cima daquilo que eles gostam e aí destrinchar para a gente poder apresentar algo novo, né, uma música que eles, né, não gostam de ouvir, entender o porquê que eles não gostam de ouvir e inserindo essas questões, né, como curiosidade para aprender. Então, levantar conhecimentos prévios com os alunos possibilita ainda retomar e revisar pontos caracterizados como verdades, né, que por meio de pesquisas podem ser ampliados num processo de investigação e reflexão, estimulando o pensamento crítico. Então, como ponto de partida, aquilo que, né, é do interesse deles e a partir daí desenvolver. Então, procure fazer perguntas que tragam desafios e que exijam raciocínio e busca ativar as informações e o conhecimento. Então, levantar os conhecimentos prévios, né, com eles, possibilitar, através de pesquisa, depois uma retomada dessa, né, revisar os pontos que eles trouxeram, né, o que eles trazem como verdade para eles, né, por meio das pesquisas, e depois ir filtrando isso, né, fazendo um processo de investigação em cima daquilo que eles trouxeram, reflexões, estimulando o pensamento crítico, em situações aí de encontro online, apresente os estímulos e o uso de recursos, das interações, de chats,
e tudo mais, né? Dos botões sinalizadores que tem nessas ferramentas, né, que nós estamos utilizando hoje, que colaboram para isso. Então, isso permite que a palavra, né, circule de diferentes formas, né, e todos possam apresentar. Então, né, essas competências socioemocionais, elas precisam muito que o aluno coloque o seu ponto de vista, coloque aquilo que ele traz como verdade, para que a gente consiga, né, ir lapidando aquilo, porque é tudo baseado em crenças, em valores, então a gente precisa ir lapidando essas questões, mesmo as questões, né, culturais. A questão da imaginação criativa, que é uma outra competência, né? Estimular o pensamento divergente é uma forma de fomentar a imaginação criativa. O que é esse pensamento divergente? Nada mais é do que um exercício de refletir e pensar livremente sobre determinada temática, né? Ou problema. Né? É muito comum utilizarmos quando nós fazemos um momento de chuva de palavras, nuvem de palavras, né? Assim como queiram, para pensar em soluções inovadoras. Então, é quando você deixa o aluno viajar na ideia, você traz uma temática e peça para eles opinarem. Né? Eles vão trazer diversas, né, imaginações, aquilo que eles acham, deixe a imaginação fluir. Então, o pensamento divergente é isso, é deixar a imaginação deles fluírem, né? A, abrir as possibilidades para explorar diferentes caminhos é uma forma de estimular a criatividade. A partir de ideias variadas, é possível depois buscar o pensamento convergente. Então, a gente primeiro deixa o aluno imaginar, viajar na ideia dele, que é o pensamento divergente, para depois ir lapidando aquilo através de pesquisa, através de confirmações, de teorias, para a gente chegar num pensamento convergente, né? Que após um pensamento divergente, a gente precisa levar a ideia dele para o próximo passo, que é o pensamento convergente, né? As ideias levantadas, as imaginações, né, livres que eles trouxeram, né, a gente precisa levar isso em consideração e dizer, olha, isso que você imaginou, isso que você pensava sobre tal temática, não é, né, tão verdade assim. Olha essa pesquisa, olha essa teoria, o que está dizendo. Então, tirar do imaginário e trazer para o real. Né? Esse é o pensamento divergente e o pensamento convergente, que que vem junto com essa questão da imaginação criativa, né? É bom a imaginação, né? A imaginação também está relacionada com a emoção, que são as memórias positivas, né? Imaginar coisas, ela traz essa questão das memórias positivas, mas a gente precisa trazer ela para a questão do pensamento convergente, para o que é real, baseado em pesquisa, em estudo, no que ele foi, né, pesquisar, de teoria e tudo mais. Então, valorizar a participação, né, dos alunos e as ideias apresentadas sem juízo de valor. Isso ajuda a estabelecer um clima propício para a expressão da imaginação criativa. Às vezes eles vêm com umas ideias malucas e a gente vai lá e corta, a gente vai lá e poda, né? Deixa ele, né, sem juízo de valor, sem julgamento, porque o julgamento é um filtro nosso, uma vivência nossa, né? E vamos mostrando para eles, através de caminhos, né, comprovando para ele que aquilo, né, não é tão realidade, que aquilo não é capaz de fazer, que precisa mudar a rota para, né, ir lapidando aquela ideia dele para que a gente consiga mudar essa questão do pensamento, né, mais ou menos nesse sentido. Né? Aí eu trago aqui, procurar fazer o registro de ideias sem julgamentos prévios, né? Deixa a imaginação deles fluírem e vamos trazendo, né, aquela imaginação para um pensar convergente, para o real, para o concreto. E não falando, não, isso não é desse jeito, né? A gente vai estar podando a imaginação. Então, a gente precisa levar o aluno a chegar na sua própria conclusão, que aquela ideia que ele tinha inicial, realmente não é. Isso ele precisa construir esse pensamento convergente.
O interesse artístico, né, democratizar e ampliar o repertório cultural e estético dos alunos é um foco importante, né, do nosso trabalho, independente do nosso componente curricular, né, se eu sou professor de arte, de educação física, de matemática, é buscar apresentar as diferentes linguagens artísticas que nós temos, né, riquíssimos no Brasil, né, as áreas visuais, musicais, a dança, o teatro, né, de modo a possibilitar o acesso a variados tipos de produção artística. Então, mostrar outros mundos, né, eles acham que só precisam ouvir funk, né, não é isso, a gente precisa trazer esse universo, né, partindo daquilo que eles gostam, como eu já havia dito, e algumas estratégias aí, né, busque descobrir o que os estudantes já fazem e apreciam em tempo de arte, né? Apreciam em termos, desculpa, de arte e promova essa ampliação desse repertório artístico. Então, as macrocompetências, elas vão repetir muita coisa, né? Porque elas estão conectadas e conectadas lá com a BNCC. Então, muita coisa que você vai realizar, muitas ações nossas em salas de aula, a gente vai estar abrangendo muitas outras macrocompetências, né? Por isso que elas estão interligadas. Então, sempre partir do contexto do aluno para a gente poder, né, que ele chegue numa conclusão. Realmente, olha, tem essa outra música, nossa, eu posso ouvir tal coisa, né? Que não tem problema nenhum você ouvir os estilos de outros estilos de música, né? Aproveitar aí as questões culturais que os museus estão fazendo, das visitas online, né, trazer isso, a gente, né, nós estamos nesse momento, isso não vai sair da educação nunca mais, né, daqui para frente nós vamos caminhar em relação à tecnologia, né, se não dá para fazer uma saída pedagógica, faça isso, a gente tem essa condição hoje de usar o computador e mostrar para eles lá o Museu do Louvre, né, que é uma viagem aí que a gente sabe que a gente não, né, muitos não conseguem, ou todos não conseguem fazer, então usar a tecnologia a nosso favor em relação a essas questões, né, culturais. A resiliência, que é uma outra macrocompetência, a resiliência emocional, né, é a nossa capacidade de enfrentar as dificuldades da vida, aprender com elas e ganhar mais força para continuar, né, porque virão outras pela frente, né, nós temos utilizado muito a resiliência nesse momento que nós estamos, né, a cada dia a gente tem que renovar as nossas forças, importante, né? Ser resiliente também não é aceitar todas e qualquer situação que se apresenta, né? Não é bem por aí. Também não quer dizer que não se deve sentir raiva, ansiedade, insegurança, ser resiliente, não quer dizer que você não vai ficar mais triste. É igual quando fala sobre a inteligência emocional, né? Eu trabalho com as competências socioemocionais, então as pessoas acham que eu não fico triste, que eu não sinto raiva. Eu falei, não, gente, eu entendo as emoções, mas eu não deixei de senti-las, né? Então, ser resiliente emocionalmente não quer dizer que eu parei de sentir emoção, que é good vibes, que tá tudo maravilhoso na minha vida, né? Não é bem assim que funciona. Então, o ponto-chave na resiliência emocional é compreender em que medida essas emoções nos ajudam ou nos atrapalham no nosso desenvolvimento das nossas tarefas, nas nossas relações interpessoais. É o entendimento que eu tenho, né, dessas emoções, o quanto elas são benéficas e o quanto elas podem também me fazer mal. Essa macrocompetência, né, ela também pode se expressar principalmente na capacidade do professor em regular as próprias emoções diante, né, das demandas da nossa profissão, da interação com o aluno, né, às vezes a gente sai de uma sala que estava super calma e vai para outra que está o caos, ou vice-versa, então a resiliência é essa nossa capacidade de sair do caos e ir para a paz, e eu falo que, né, num dia nós vivenciamos todas as emoções possíveis, né, porque são salas totalmente diferentes, ambientes, ou até escolas, né, você sai de uma e vai para outra,
Então, a resiliência emocional, ela também, né, ela vem nessa nossa capacidade que nós temos, que as demandas da nossa profissão exigem, né, essa macrocompetência. Então, tudo que eu falo que se aplica ao aluno, também se aplica a nós, né, enquanto professores, enquanto indivíduos, enquanto seres, né, não é uma competência exclusiva do aluno, nós precisamos também ter essas competências desenvolvidas em nós. É como que eu vou falar de uma competência se eu não consigo nem me controlar emocionalmente? Isso também a gente precisa começar a refletir sobre isso. Né? Como que eu vou falar com o aluno sobre, né, empatia, sobre respeito, sobre confiança, sobre todos os desenvolvimentos dessas competências, se eu não vivencio, se eu não sei também lidar com elas. Então, isso cabe uma reflexão para nós enquanto educadores aí. Né? Quais são as competências relacionadas à resiliência emocional? A tolerância ao estresse, tolerância à frustração e a autoconfiança, né? São ligadas a comportamentos que podem favorecer uma melhor adaptação ao nosso ambiente, né? Algumas considerações em relação a essas competências, em relação ao estresse, né, que é algo também presente nesse momento, né, que nós estamos, né, o que podemos fazer é aprender meios mais saudáveis de enfrentar essa adversidade, né? Ao agir dessa forma, nós estaremos diminuindo a preocupação excessiva, né, e nos tornamos mais capazes de resolver os nossos problemas, né, que hoje é o medo, né? Então, é essa capacidade de olhar para essa emoção aí e tentar enfrentar ela de outra forma, entender que, sim, estamos com medo, estamos tristes, mas e aí, o que que eu vou fazer, né, com tudo isso? Qual é a ação que eu vou ter? Eu consigo identificar, eu consigo saber a causa de tudo isso. E o que que eu vou fazer para eu viver de uma forma melhor? Então, isso também cabe a nós e aos alunos. Em relação à frustração, né, ao dar as devidas proporções emocionais às nossas dificuldades, né, na nossa frente, nós somos capazes de usar essas emoções de maneira a potencializar a descoberta de soluções mais eficaz, né, que nos traz a frustração, por exemplo, que vem da raiva. Então, saber administrar tudo isso, reconhecer, saber identificar as emoções é importante nessa macrocompetência. Então, como desenvolver isso, né, em sala? O processo que ocorre dada a percepção de desequilíbrio entre as demandas físicas, psicológicas e a capacidade do sujeito para lidar com elas, principalmente quando não atender a essas demandas, apresenta consequências importantes. Então, se eu não sei lidar com a frustração, né, se eu não entendo que no momento eu agora estou em isolamento e que isso é bom para todos, para mim e para aqueles que estão à minha volta, eu vou, né, estar frustrado. Então, a gente precisa entender o contexto que nós estamos inseridos, né, entender essa emoção e esse sentimento que vem através, né, daquilo que está no nosso meio ambiente. Então, para essa macrocompetência, eu trouxe uma atividade específica, né? Um exemplo de atividade que a gente pode fazer com os nossos alunos, e aí considerando a idade, né, a adaptação, né, e a gente precisa levar em consideração. Então, eu trouxe uma atividade que chama Círculo de Controle, né? O objetivo dela aí é compreender e classificar os eventos e situações cotidianas que estão dentro e fora do nosso controle. Porque é isso que causa as frustrações, o estresse, né? No exemplo da pandemia, o que está fora do meu controle e o que eu posso fazer, né? Vacina, não está no meu controle. Né? Controlar o vírus, não está sobre o meu controle. O que me cabe disso? Ficar na minha casa, em isolamento social e dar aula remoto. Ter esse entendimento já alivia muita coisa. Então, essa atividade é nesse sentido, né, de classificar, mostrar para o aluno que tem coisa que não está sobre o controle dele. Então, é uma atividade que vai desenvolver as 3 competências socioemocionais
relacionadas com a macrocompetência. Os recursos aí é um controle remoto, né, para a gente poder fazer uma analogia com ele, do que o controle remoto pode fazer, quais são as funções e o que não. Papéis, né, cartolina, papel sulfite, material de desenho, e a duração 2 a 3 aulas, sendo presenciais ou sendo as aulas remotas. Então, como, né, desenvolver uma atividade nesse formato? Como nós estamos falando de questão emocional, ficar falando muito da teoria é algo muito distante, não? Por isso eu trouxe uma atividade prática, porque aí vocês podem adaptar isso, né, nas aulas de vocês. Então, a preparação, escreva situações cotidianas em pedaços de papel, dobre-os e coloque-os em um recipiente, né? Como estamos no formato remoto, se for realizar ela nesse período, né, tem outras formas de fazer isso, né? Colocar isso na tela de forma separada e deixar que os alunos classifiquem. Então, eu coloquei, né, situações controláveis e situações não controláveis. E aí, vocês podem mudar, fiquem à vontade, é só uma sugestão mesmo. Então, ali entre elas tem praticar futebol 3 vezes por semana, é uma situação controlável, uma situação não controlável em relação à mesma. Né? Meu amigo vai jogar futebol comigo, depende de mim? Não, né? Então, ali, várias situações, né? Vou comer verduras e legumes para ficar saudável, uma situação fora do controle, não vou ficar doente. Vou estudar bastante para a prova, só vou tirar né, nota boa. Então, coloquei algumas situações, isso pode variar, né, dentro dessa dinâmica. E aí, como são de 2 a 3 aulas, né, na primeira aula eu coloquei, né, aprender a distinguir, o aluno vai aprender a distinguir o que é possível, o que é controle dele, o que não é, né, desenvolver a tolerância à frustração. Então, apresente o controle remoto, a gente vai fazer essa analogia com ele, né, questione sobre as funções do controle remoto, problematizando aquilo que o objeto não pode controlar, como a hora, ir para a cama, ou o resultado do jogo de futebol, né? Isso não é competência do controle remoto. Esclareça que, assim como o controle remoto, nós também vivemos situações que estão dentro e fora do nosso controle. Então, esse primeiro momento é para fazer essa analogia com o aluno, né, do controle remoto, o que está no controle dele ou não. E aí, distribuir as filipetas, discutam coletivamente cada situação descrita para identificar se é controlável ou não, né, e seguir com os procedimentos. Então, nesse primeiro momento é para fazer analogia, né, com o controle remoto, para eles entenderem o que é isso, fazer uma discussão e discutir cada frase delas. No próximo encontro, né, ou faça no mesmo, aí isso também é uma questão de adaptação. Utilizar os materiais para desenho, peça, tá, para que os alunos construam um próprio círculo de controle com situações do cotidiano do aluno. Então, lá no primeiro momento, eles fizeram essa classificação do que é controlável e o que não é controlável. Foi a discussão sobre isso. No segundo momento, eles vão agora pegar ali, né, as questões do cotidiano ou questões imaginárias, né, que eles possam trazer, e eles vão fazer o círculo deles. Façam um círculo, coloque dentro do círculo aquilo que é controlável e fora do círculo aquilo que eles não têm o controle, né? Para encerrar, peça que cada um apresente o seu círculo, né? E volta novamente à discussão. Alguns alunos podem apresentar aí dificuldades, né, para criar as suas próprias situações, então, nós, enquanto educadores, estimular isso com perguntas, né, vai estimulando quais são as coisas que lhe chateiam, né, essas coisas estão dentro ou fora do seu controle, instigando para o aluno conseguir. Eles também podem apresentar dificuldades para discriminar, né, essas situações do cotidiano, então também estimular com perguntas em cima daquilo que eles colocaram. Então,
né, eles podem aí também não entender de uma forma nem de outra, então deixe que eles façam, porque a ideia aí não é nem interferir, a ideia é que ele entenda o que está fora de controle ou não. Então, essa é uma forma aí de estar trabalhando essa questão da frustração. A próxima competência é a amabilidade, né, que diz respeito à capacidade de conhecer pessoas e ser afetuoso, solidário e empático, né, ou seja, ser capaz de compreender, sentir, avaliar uma situação pela perspectiva e repertório do outro. Então, está muito ligada com a questão da empatia. As competências socioemocionais relacionadas a essa macrocompetência é a empatia, o respeito e a confiança, né, que estão relacionadas. Mais uma vez, elas estão conectadas, não tem como eu ter empatia sem respeito e vice-versa, elas estão conectadas, né? Uma pessoa empática, ela constrói relacionamentos próximos e consegue ajudar e apoiar, né, dar assistência ao outro. Então, uma está relacionada à outra, nós vamos discutir uma a uma também. Como desenvolver essa macrocompetência. Então, agir com respeito, presentear, cortesia, né, falar com proximidade, olhar com empatia, são gestos que definem essa magia da conexão humana. Então, isso está envolvido com o outro também. Então, a amabilidade, ela faz parte desse colchão de emocional, né, que garante boa parte do nosso bem-estar interior. Então, ela está ali, né, para a gente, eu faço algo para alguém, né, e isso com certeza é um retorno para mim mesmo. Então, são coisas que trazem um bem-estar para nós, no nosso desenvolvimento também. Então, a empatia, né, a neurociência explica que assim como o músculo cresce à medida que eu pratico, né, um exercício, a empatia é da mesma forma. Eu preciso ter intencionalidade, praticar, desenvolver essa empatia para que ela, né, vá crescendo essa habilidade também em mim, essa competência. Então, aí eu destaquei alguns pontos que são essenciais no desenvolvimento da empatia, né? Para eu ser uma pessoa empática, eu preciso ter atenção plena, escutativa, identificação de sentimento, reconhecimento da necessidade e ação. Então, o que é a atenção plena? Eu estar ali com a pessoa no momento presente, ouvindo, né? Escutativa é o ouvir sem julgamento. Né? O que é o julgamento? É um filtro da minha vivência. Às vezes o que é triste para mim não é para o outro. Por quê? Porque é uma vivência única, a emoção é uma vivência única. Quando nós falamos de competências emocionais, são vivências únicas. Então, o que é triste para mim, para o outro pode não ser. Então, quando eu coloco julgamento, eu não estou tendo uma escutativa, porque eu estou dando a minha opinião. Então, escutativa é identificar na fala do outro, sem o meu julgamento, né, identificar o sentimento que aquela pessoa está querendo me dizer, porque muitas vezes ela fala algo querendo dizer outro, né? Então eu preciso reconhecer que sentimento está por trás da fala e reconhecer as necessidades da pessoa. Isso é ser empático, isso é atenção plena e escutativa. É para aí sim, eu entendendo o sentimento, o que ela está precisando, reconhecendo a necessidade dessa pessoa, eu consigo agir, né? A empatia, ela só acontece quando tem ação. Quando eu vejo moradores, alguém em situação de rua, tenho dó, vou para minha casa triste, isso não é empatia. A empatia é ação. Ok, vi, fiquei triste, me comoveu, e o que eu fiz? Né? Tá com frio, eu vou lá, compro um cobertor e ofereço. É a minha ação. Então, eu estou sendo empático. Caso contrário, é qualquer outra coisa menos empatia. Então, a empatia está relacionada muito com o meu agir. Identifiquei, vi o que a pessoa está sentindo e o que eu faço com todas essas informações. E lembrando, sem colocar o nosso filtro, que é o julgamento. Né? Senão, eu vou estar sendo empático, vou estar dando minha opinião em cima daquilo que eu vivi e que, para a pessoa, nesse momento, não importa, não é relevante. Então, a empatia está relacionada, né, com respeito,
com a confiança que eu tenho, então elas se conversam aí, as competências. Então, coloquei aí algumas estratégias, né? Pratique a empatia em relação ao professor com o aluno, né? Ensine sobre diferentes pontos de vista. Então, a empatia e o respeito está totalmente ligado com respeitar a opinião do outro, né? A literatura é uma maneira de ensinar sobre diferentes pontos de vista, utilizar da literatura é um ótimo caminho para a gente falar sobre empatia, né? Que o aluno se coloque no lugar do personagem, a literatura é fantástica para isso. Ressaltar a importância de saber e ouvir o outro. Isso nós vamos mediando, né, nas nossas aulas, a gente já vem fazendo isso, então a gente também está trabalhando aí a questão da empatia, que está totalmente ligada ao respeito, né? Respeitar é perceber que cada pessoa tem direito de escolher ser quem ela realmente é, e eu aceitar isso, né? Tanto na sua forma de pensar, de opinar, de sentir e de agir. Então, se cada pessoa tem o direito de ser quem ela decidir, né, ninguém mais tem o direito de opinar e nem de decidir sobre essa pessoa. Então, respeito e empatia estão também interligados, né? O respeito se expressa quando não se julga a outra pessoa, então está relacionado com o julgamento. O respeito se mostra por meio da empatia, né? E aí, o que a gente pode fazer com o nosso aluno em sala de aula? Trabalhar fotografia, vídeo, YouTube, filmes que eles gostam, trazer a realidade para o aluno mais uma vez, né, para introduzir esses assuntos, estimular os alunos, né, a pesquisar, ajudando aí na identificação de fontes confiáveis, depois discutir com a turma os vários aspectos envolvidos, né, nas disputas, como a dificuldade de lidar com as diferenças, trazer temas atuais e debater, são formas de estar desenvolvendo, né, essa competência, e a confiança, né, que está atrelada tanto à empatia e ao respeito, né? A confiança influencia muito o nosso modo, né, de nos comportarmos no meio social, ele faz com que fiquemos mais ousados, abertos e busquemos mais oportunidades, ou isso pode também ser ao contrário, né? Se a gente não tem confiança, não tem nada disso, né? Então, a gente não pode se esquecer que nós somos animais sociais, né? Parte de um ambiente que pode nos tornar mais fortes ou mais fracos em relação aí à confiança. Algumas estratégias em relação à confiança, né, as relações criadas dentro da escola, as situações vividas, né, no ambiente escolar, os exemplos dos professores, não só, né, dos professores, mas como da comunidade escolar, como, né, a relação dos professores, os alunos percebem isso nitidamente, quando tem algum atrito, quando tem alguma indiferença, né, com algum professor ou com outro, eles percebem, e isso acaba destruindo tudo isso que a gente está construindo, né, proporciona um ambiente de acolhimento, o acolhimento faz com que o aluno se sinta confortável para, né, para estar aberto a conversar, então, em relação à confiança, o acolhimento traz essa questão da confiança. E a próxima, né, competência, o engajamento com os outros, que diz respeito à motivação e abertura para a interação social, né? Algumas habilidades, competências estão relacionadas, que é a iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo, que estão relacionadas, são competências relacionadas a essa macrocompetência. Como desenvolver cada uma delas, né, essa macrocompetência em si. Então, proporcionar atividades de conexão, né, dos adolescentes com as suas potencialidades, com as suas forças, com as suas dificuldades, com os interesses, com os sonhos, com as possibilidades, aquilo que, né, buscar aquilo que eles acreditam, né? Então, uma das atividades que traz muito essa questão do engajamento com o outro são intervenções comunitárias, né? Levar os alunos a instituições sociais, a abrigos, a asilos, que eles vejam uma outra realidade. Eles acabam acreditando que a realidade deles é única,
né, pela vivência que eles têm, né, muitas vezes eles não saem daquele ambiente, né, então proporcionar essa questão, né, visar uma mudança na comunidade, se não for possível fazer isso, né, faça isso hipoteticamente, né, como um projeto, como algum trabalho relacionado a isso, mas que façam eles pesquisarem e verem outras, né, outras realidades. Então, a compreensão, isso traz compreensão do contexto, né, socioeconômico, a relação dele com a comunidade, né, visita de campo à comunidade, se for possível, definição do problema, né, depois dessa visita, dessa pesquisa, né, o objeto de intervenção que pode acontecer em relação a isso. Então, as intervenções comunitárias, né, traz essa questão do engajamento com o outro. Outras estratégias é trazer depoimentos de ex-alunos, né, histórias de vida, de superação, né, de ex-alunos da escola, ou trabalhar com pesquisas de adolescentes que estão aí, como a Malala, trazer as histórias, né, desses adolescentes de superação para que eles possam se identificar com essas histórias. Então, são algumas estratégias aí. E para finalizar, né, deixando as minhas considerações em relação a isso, né, o que traz todas essas macrocompetências, né, qual a informação que a gente tem que tirar delas, né, que a corresponsabilidade planejada entre educador e aluno, né, de forma intencional, ela precisa estar presente em todo o processo de ensino-aprendizagem, né, para que o aluno não se sinta sozinho, ou que o professor também, né, que é só responsabilidade minha. Vamos compartilhar essa responsabilidade da aprendizagem com o aluno, né, e a questão da intencionalidade em todas as ações da escola. Para ter esse desenvolvimento integral que traz o nosso documento, é preciso ter intenção em todas as nossas ações, intenção e planejamento. Eu acredito que a educação ela chegou num momento em que nós, educadores, nos teremos que sair da nossa zona de conforto. Né? Nós estamos vendo aí essa questão tecnológica, né? Em 48 horas nós tivemos que saber editar vídeo, gravar a aula, foco da câmera. Então, saímos da nossa zona de conforto, então aproveitar esse movimento, né, que chegou dessa forma, né, que nós não gostaríamos que fosse dessa forma, aproveitar esse movimento e começar a fazer reflexão sobre as nossas práticas, né? Todos esses documentos estão aí dizendo que o que nós estávamos fazendo até então, né, estava desenvolvendo o cognitivo. Tudo isso, né, é para o cognitivo, e que nós precisamos, sim, abraçar essa questão dessas competências sociais e emocionais, porque elas estão presentes nos nossos alunos, estão presentes no indivíduo, no ser humano. Então, não tem como a gente separar isso, né, razão e emoção, não existe esse duelo, elas estão interligadas, né, os estudos estão aí para comprovar, usar a nossa teoria, beber na fonte, né, de tudo que a gente tem, de Paulo Freire, tudo que ele falava sobre essa questão emocional, quanto isso está relacionado, e beber nas teorias e adaptar tudo isso, né, da melhor forma que a gente puder para a nossa realidade, da nossa escola, da nossa sala de aula. Então, espero ter contribuído para essa reflexão, né, qualquer dúvida, podem aí, né, vou estar deixando meu e-mail, deixo aí as referências, né, de onde eu fui buscar essas informações, né, da matriz de competência que a rede tem, com a Secretaria da Educação está trazendo, né, o Instituto Ayrton Senna é de onde vem, né, a fonte de tudo isso no Brasil, de pesquisa em relação ao desenvolvimento dessas competências no Senna, então convido vocês aí também a acessarem, eles têm muito, um material muito rico em relação às macrocompetências com a questão das 10 competências gerais da BNCC, então deixo aí as referências para que vocês possam também ir buscar nessas fontes aquilo que pode ajudar vocês, né, nesse caminho que nós temos, que não
que não está sendo fácil e não será, porque é sair realmente da nossa zona de conforto, da nossa aula tradicional e buscar realmente esse desenvolvimento que a gente está aqui buscando. Deixo aí para vocês esse cadastro, né? Quem se interessar, esse cadastro da editora, a gente, através dele, né? Isso precisa preencher direitinho esse cadastro, com e-mail, com nome, com telefone. Se você prefere receber isso via WhatsApp ou via e-mail, né, ou via SMS, a gente está disponibilizando através desse cadastro, né, as informações de curso que a editora tem disponibilizado, né, com um certificado, alguns e-books disponibilizados, as formações. Então, tudo isso a gente, através desse cadastro, a gente vai enviando para vocês. Então, deixo aí tanto o QR Code, que pode ir através dele, ou através ali do nosso site, tá? Tá disponibilizado, a gente vai mandando através desse cadastro todas as informações, tudo que tem de novidade, e-book, alguns e-books liberados, alguns cursos, algumas lives em relação a tudo isso, né, esse movimento que a educação está passando. Então, deixo meu e-mail, fiquem à vontade, né, para mandar sugestões, para mandar perguntas, para a gente continuar esse debate. Agradeço, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, a AD de Taubaté. Pessoal, que contribuição valiosa, não é? Muito bacana, orientações para todos os componentes curriculares, algumas estratégias que a Marina trouxe para o ensino remoto e para o ensino presencial, sempre trazendo a intenção pedagógica e o planejamento, levando em conta qual o objetivo a ser alcançado, o que se espera desse estudante, quais são os pontos de partida e os pontos de aprofundamento, enfim, várias sugestões que enriqueceram a nossa prática, né? Independente do componente curricular. Então, essas orientações são para todos, né? Não só para aqueles professores que têm as aulas atribuídas dos componentes do Inova, não é? Agora nós vamos dar sequência à nossa apresentação. Eu vou subir aqui o slide, tá? Para a gente poder ir para os momentos finais da nossa apresentação. Só um minutinho. Aí. Muito bem. Então, nós temos alguns materiais de apoio, né, lá no site da EFAP. Então, nós temos materiais de apoio para projeto de vida, nós temos materiais de apoio para eletiva e para tecnologia e inovação. O endereço está aí no rodapé para vocês. Nós temos também o site do Núcleo Pedagógico, bit.ly/npe-taubaté, e lá nos materiais pedagógicos vocês encontram as pastas com os componentes tecnologia e inovação, projeto de vida e eletivas, tá certo? E a gravação dessa TPC que ficará disponível também neste site. Nele é possível encontrar nesse drive também o acesso ao caderno do ensino fundamental e médio, primeiro, segundo e terceiro bimestre de tecnologia, a diretriz curricular, a indicação de algumas ferramentas digitais e outros documentos, além do Centro de Mídias, que está disponível no site do NPE, e convido vocês a conhecerem no YouTube o canal Centro de Mídias, porque lá tem muitas aulas de tecnologia e inovação para todos vocês. Temos também projeto de vida, lá no site do Núcleo Pedagógico, com os organizadores curriculares do ensino fundamental e ensino médio,
a matriz de competências socioemocionais, os cadernos de todos os bimestres, ensino fundamental e ensino médio, além de 2 roteiros, um do ensino fundamental e um do ensino médio do Instituto Ayrton Senna, com desenvolvimento de competências socioemocionais. No site do Núcleo também é possível acesso ao Centro de Mídias e lá no YouTube o canal Centro de Mídias com várias aulas de projetos de vida. O Drive está aí no rodapé para vocês. Para as disciplinas eletivas, nesse Drive que aparece, temos cardápios das eletivas, modelos de planos de eletivas, as orientações para informação, acesso na sede, Secretaria Escolar Digital. Temos também no site do Núcleo um link que os levará até o Centro de Mídias e no YouTube o canal Centro de Mídias São Paulo com várias aulas sobre as disciplinas eletivas. Bom, vou falar um pouquinho com vocês do Movimento Inova. Antes do Movimento Inova, nós tivemos o Dia D Inova, vocês lembram? Pois bem, depois do Dia D Inova, que foi uma prévia para o Movimento Inova, que acontecerá nos dias 22 e 23 de outubro, nós tivemos alguns editais que foram lançados, inclusive no informe pedagógico do dia 14 de agosto, informe pedagógico 44, nós solicitávamos as inscrições das escolas para o Hackathon e a Mostra Interativa de Robótica, que as inscrições eram até o dia 31, e agora elas foram prorrogadas para o dia 8/9 de 2020. Esse movimento Inova, ele será em formato totalmente online. No site do Núcleo Pedagógico você confere os editais e também nesse link que está aí tem os editais para vocês. Inscreva a sua escola e participe. Aqui está a nossa avaliação, que será também disponibilizada para vocês no chat. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem nos questionar, perguntar, estaremos aqui para o momento da interação. E agradecemos a participação de todos vocês. Seguem aí os nossos contatos, rodrigocesar@professor.educacau.sp.gov.br, carmen.passarelli@educacau.sp.gov.br. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia. E para vocês que estão assistindo a essa gravação no site do Núcleo Pedagógico, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.